Graça e paz. Louvado e bendito seja o nosso Deus, o Deus que nos criou, por amor e para o amor, o Deus que é presciente. Então, quero louvar a Deus por tudo. Nós precisamos louvar a Deus. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças a Deus. É muito fácil dar graças a Deus quando tudo está muito bom. Mas é difícil dar graças a Deus quando está tudo de cabeça para baixo. Mas é nesta hora que nós temos que dar graças a Deus. Por quê? Se nós dermos graças a Deus, as coisas que estão de cabeça para baixo vão virar de cabeça para cima. Então vale a pena louvar a Deus. Então vale a pena dizer sempre: obrigada, Senhor, tu sabes o que faz. Porque nós não sabemos. Porque Deus vê lá na frente. Nós vemos só ver aqui agora. Nós vemos que está na frente do olho. Mas Deus vê o futuro, nosso futuro. Então que o Senhor possa estar realmente cuidando de nós e nos dando vitórias. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que é o Senhor da glória, queremos louvar, bendizer e engrandecer o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por este louvor maravilhoso, que nós temos certeza, ó Pai, que chegou ao Teu trono de glória. Te louvamos pela vida, te louvamos pela vida de cada irmão que está aqui hoje. Te louvamos por esta igreja, te louvamos pela pastora Deil, que não está conosco neste dia. Esteja com ela onde ela estiver e guarde-a como a menina dos teus olhos. Continua dando vitórias à tua serva, Pai. Porque no nome de Jesus Cristo nós clamamos que o Senhor, que é o Deus de vitória, que é varão valente, que é príncipe da paz, o Senhor guerreia as guerras dela, Senhor Deus. Guerreia também as nossas guerras, faça uma obra maravilhosa em nossas vidas, obra de transformação, obra de libertação, obra de cura, obra de tranquilidade, obra de segurança, obra de prosperidade, de longevidade. Muito, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é fiel. Tua palavra não passa e não se arrepende. E a tua palavra diz que o Senhor cuida de nós. E o Senhor tem cuidado de nós. Meu Pai, agora nós te pedimos nesta hora, fala conosco. Fala aos nossos corações, fala as nossas necessidades, que o Teu Santo Espírito possa falar poderosamente, que cada um, Pai, possa sair daqui tendo as suas necessidades supridas, que ninguém volte para casa vazio, mas que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador Eterno, esteja preenchendo cada lacuna, cada pedacinho, meu Pai, que precisa ser preenchido em nossas vidas, que o Senhor mesmo envie o Teu Santo Espírito e preencha, Pai, que nós dependemos totalmente do Senhor. Muito obrigada, meu Deus, fala conosco e continua nos dando vitórias, porque no nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Podemos sentar. Eu quero dizer para vocês que esta palavra eu li ontem, já devia ser perto de meia-noite, ou até mais de meia-noite. Eu estava lendo o livro das crônicas, e eu pensei assim, se a hora que eu for falar, me der a oportunidade na igreja, eu vou pregar sobre isto. E hoje agora, foi 3 e pouco, 4 horas, a pastora ligou para que eu viesse. Então, porque o Senhor tem essa mensagem para nós hoje, e Ele quer que nós a escutemos. Então, vamos abrir as nossas Bíblias, o livro de crônicas. Agora todo mundo tem a mesma Bíblia, pode ser 576 a página. Não? Você está no livrinho. Você é no antigo, você está no novo. Pega um aqui, João, pega um como desse, Bíblia tradicional. 576, 1 Crônicas 13. Então, olha aqui, eu coloquei o título assim: a obediência leva à vitória. A desobediência leva à derrota. Nós vamos ver aqui que quando o servo de Deus faz as coisas de acordo com a vontade de Deus, ele é abençoado. Quando nós fazemos coisas com a nossa própria vontade, nós somos derrotados. Então vamos andar segundo a vontade, segundo o querer do Senhor. Vamos ouvir a voz do Senhor e fazer aquilo que Ele nos manda. Amém? Então vamos agora ler em Crônicas, 1 Crônicas, do 13, nós vamos ler do 1 ao 14. Vamos ler o capítulo todo sobre a Arca da Aliança é tirada de Kiriat Jearim. Nós vamos ver aqui que Davi, até a pastora falou há pouco tempo sobre isso. Davi mandou tirar a arca, mas não fez como era para ser feito. Então nós vamos ver que quando nós não fazemos as coisas segundo a vontade e o querer do Senhor, não dá nada certo.
Mas quando nós fazemos tudo que Deus manda, Ele vai nos abençoar. Então nós vamos ver isto hoje. Davi foi abençoado quando ele dependeu do Senhor. E ele foi castigado quando ele quis fazer a sua própria vontade. Será que com nós é diferente? Quando nós queremos fazer a nossa vontade, nós temos a bênção de Deus. E quando nós queremos fazer a vontade do Senhor? Aí Ele vem e nos abençoa. Então, que não seja nossas palavras, mas que seja a palavra de Deus falando aos nossos corações e nos mostrando que isto realmente é uma realidade. Então, vamos ler. Primeira Crônicas 13. O rei Davi consultou todos os oficiais que comandavam grupos de 1000 homens e grupos de 100. Depois anunciou a todo o povo de Israel o seguinte: se vocês acharem bom, e se isso for da vontade do Senhor, nosso Deus, vamos mandar mensageiros ao resto dos nossos irmãos israelitas e aos sacerdotes e levitas nas suas cidades, para dizerem a eles que venham se reunir aqui com a gente. Aí nós iremos buscar a Arca da Aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. É uma coisa boa buscar a arca? Claro que é uma coisa boa. Davi estava se preocupando com uma coisa que estava esquecida há muito tempo. E a arca era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Essa proposta agradou ao povo e todos concordaram com ela. Então Davi reuniu todo o povo de Israel, desde a fronteira do Egito, no sul, até a subida de Ramate, no norte, a fim de levar a Arca da Aliança de Kiriat Jearim para Jerusalém. Davi e o povo foram até a cidade de Baalá, isto é, Kiriat Jearim, no território da tribo de Judá, para tirar dali a Arca da Aliança de Deus, a qual tem o nome do Senhor, que se assenta no seu trono, acima dos querubins. Colocaram a arca num carro de bois, novo, e a levaram embora da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam o carro. Então, Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, harpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais, que pertencia a Quidom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. Na mesma hora, o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na arca e o matou. Ele morreu ali na presença de Deus. Davi ficou furioso, porque Deus, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim até hoje, aquele lugar se chama de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus e disse: e agora, como poderei levar comigo a Arca da Aliança? Assim Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, a deixou em casa de um homem chamado Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca ficou lá 3 meses, e Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo o que era dele. Veja bem, nós estamos aqui diante de uma situação bem singular. Veja, Davi se preocupou, Davi queria levar a arca do Senhor, ele cantava, a gente vê aqui, eles cantavam, tocavam instrumentos, no versículo de número 8. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e trocavam instrumentos musicais, isto é, harpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Eles estavam fazendo, parece que estavam fazendo tudo direitinho, não estavam? Não parece? Mas tinha uma coisa que não estava direito. Será que a forma de carregar a arca era em cima de carro? Qual a ordem que Deus tinha dado? Nós vamos ver aqui na frente Davi mesmo dizendo que como Deus queria que a arca fosse carregada. E ele sabia. Se ele não sabia, por isso que quando a gente não sabe das coisas e faz uma coisa errada, a gente leva um castigo menor. Mas quando nós sabemos que está errado e fazemos aquilo, aí o castigo é maior.
Então nós temos que pensar muito bem nisso. Davi estava com um bom propósito. Davi queria glorificar a Deus. Davi queria que o Senhor fosse para Jerusalém para poder abençoar o povo daquele lugar e para abençoar o reino dele. Mas ele estava fazendo de uma forma inadequada. Então, isto é bom quando nós fizermos as coisas para o Senhor. A pastora Deil sempre fala que tem pessoas que fazem a obra de Deus, mas não fazem a vontade de Deus. Quando nós fazemos a obra de Deus fora da direção, fora da vontade dele, essa obra não tem aprovação de Deus. Então, Deus não se agrada da obra que é feita de acordo com a vontade do homem. Deus se agrada quando nós fazemos aquilo que ele quer que nós façamos. Aí sim, ele vai nos aprovar. Amém? Então, veja bem, fizeram tudo certo, mas da forma errada. Então, eles foram o quê? Quando chegaram ao campo de debulhar cereais, que pertencia a Quidom, os bois tropeçaram. Os bois tropeçaram, então, mais que depressa, Uzá quis amparar a arca. Ele não queria que aquela arca caísse, que estragasse. Ele queria que Deus fosse glorificado. Mas ninguém podia tocar na arca, só o sacerdote poderia fazer isso. Então tinha pessoas especializadas, tinha pessoas que eram capacitadas por Deus para fazer aquele trabalho. Então não é qualquer um que pode fazer o serviço que Deus manda. Se Deus falar que é para a irmã Maria fazer, é ela que tem que fazer, não é o Bruno, não é a Gisele, não é ninguém. Se Deus diz para eu fazer uma coisa, não é para a Patrícia fazer, não é para a Ruth, não é. Deus tem uma missão para cada um de nós, e nós temos que cumprir aquilo que Deus dá. Os levitas eram os encarregados de cuidar dos utensílios do templo, da arca e de tudo que dizia respeito ao templo. Então essas pessoas eram as pessoas próprias, capacitadas, e ele não se utilizou dessas pessoas. E nós vimos aqui que a coisa ficou muito feia para o lado de Davi. Hoje tem os levitas, mas hoje o povo todo também é chamado, depois que Jesus morreu, então o véu se abriu, então hoje o leque é maior. Hoje, a palavra de Deus diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então todos nós somos compromissados, mas Deus tem missões especiais para alguns. Tem pessoas que vieram com uma missão diferente. Por quê? Deus diz que deu talentos diferentes. Para uns ele deu 2, para uns ele deu 1, para uns ele deu 3 e assim por diante. Então cada um tem uma missão aqui na terra. Então tem pastores de grandes ministérios, porque Deus preparou aquilo. Se a palavra de Deus diz que todas as nossas obras o Senhor as faz por nós, se eles estão capacitados para ter um ministério de milhares de pessoas, porque Deus permitiu. Pode até não ser a vontade de Deus. A vontade de Deus, às vezes, é uma e a vontade do homem é outra, e Deus permite que o homem realize coisas que não estão de acordo com a vontade dele. Mas Deus tem realmente missão diferente para cada um de nós, amém? Mas agora pregar o evangelho é para todo mundo. Nem todas as pessoas, por exemplo, me manda cantar, eu sou um desastre, não sei cantar. A voz não ajuda. Mas tem aqui pessoas que cantam e cantam muito bem. E essas mesmas pessoas que cantam e cantam muito bem, se mandar pregar, não sai nada. Por quê? Não tem aquele dom. Deus dá capacitação para cada um, que tem uma missão diferente. Então, glória a Deus que nós somos capacitados. E a palavra de Deus diz que Deus deu a todos. A palavra de Deus não diz que Deus deixou de dar para nenhum de nós, amém? Então, procura desenvolver aquilo que o Senhor já te deu, amém? Então, veja bem, então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Na mesma hora, o Senhor ficou irado. O Senhor ficou irado porque ele fez uma coisa que não competia a ele. Na mesma hora, o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na arca e o matou. Ele morreu ali na presença de Deus. Davi ficou furioso, porque Deus, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Nesta hora, Davi faltou com
obediência a Deus, porque ele ficou irado. Ele estava errado. Quando nós estamos errados, nós temos que reconhecer. Mas nós vamos ver que ele reconheceu nesta hora, no ímpeto da raiva, ele ficou bravo. Mas aqui na frente, conforme nós fomos lendo, nós vamos ver que ele se recolocou e vai fazer não como ele quer, mas como o Senhor quer. Amém? Então Davi ficou com medo e disse: agora como poderei levar comigo a arca da aliança? Assim Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca ficou ali 3 meses, e Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo o que era dele. É a bênção de Deus que enriquece, com ela não acrescenta dores. Aquele homem recebeu a arca da aliança, cuidou e Deus cuidou dele. Amém? Deus nos abençoa quando nós fazemos a vontade dele. Então agora nós vamos continuar. Vamos ler 1 Crônicas 14, do 8 ao 11. Eu falei para vocês que a obediência leva à vitória, a desobediência leva à derrota. Vamos ver se isso é verdade ou é mentira. Vamos ler aqui. 1 Crônicas 14, do 8 ao 11. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei do país inteiro de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Davi soube disso e saiu para encontrar-se com eles. Os filisteus chegaram ao vale dos gigantes e começaram a atacar e a roubar. Então Davi perguntou a Deus: devo lutar contra os filisteus? Tu me darás vitória? Então Davi já está no rumo certo. Devo lutar? Está dependendo de Deus, não está fazendo a sua própria vontade. Devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Davi os atacou em Baal Perazim e os derrotou. Ele disse: como se eu fosse uma enchente que derruba tudo, Deus me usou para abrir uma brecha no meio do exército inimigo. Por isso aquele lugar é chamado de Baal Perazim. Ah lá, o pastor Hélio chegou. O Daniel estava zangado perguntando onde está o pastor e o pastor. Está achando falta, viu? Não pode faltar, não. Ele reclamou, onde está a pastora e onde está o pastor? Então, glória a Deus que até as crianças acham falta. Não, vejam bem. Então, nós vimos aqui uma outra situação. Aqui Davi não falou: já que os filisteus eu estou mesmo agora no poder, agora eu sou rei, eles querem me prender, quem vai derrotar esse povo sou eu. Ele não fez isso. Ele perguntou: Senhor, o Senhor me dará a vitória? Então aqui, Davi estava reconhecendo que a força não era dele, a força era do Senhor. Pastor, nós estamos lendo 1 Crônicas 14, lemos do 8 ao 11. Já lemos do 13, do 1 ao 14, é isto? Do 1 ao 14, agora do 8 ao 11. Então veja bem, agora nós estamos vendo Davi fazendo as coisas de forma correta. Isto é para nós também. Quando nós fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, Ele vem nos abençoar. Quando nós fazemos as coisas com a nossa própria força, achando que nós que podemos fazer, nós teremos derrota e não a vitória. Veja bem, devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Ele pergunta para o Senhor. Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Davi os atacou em Baal Perazim e os derrotou. Ele disse, olha o que Davi disse: como se fosse uma enchente que derruba tudo, Deus me usou. Não foi Davi que fez, Deus me usou. Davi aqui era um instrumento na mão de Deus para derrotar o povo inimigo. Deus me usou para abrir uma brecha no meio do exército inimigo. Por isso aquele lugar é chamado de Baal Perazim. Então veja bem, Deus usou Davi. Por quê? Porque Davi estava submisso à vontade de Deus. Quando nós colocamos a nossa vontade na direção do Senhor, Ele vem e dá o aval para a nossa vitória. Quando nós achamos que nós somos todos importantes, nós somos poderosos, nós podemos todas as coisas, não é Deus que faz, nós seremos derrotados. E nós queremos derrotas ou queremos vitória? Então quem quer vitória
tem que andar debaixo da direção do Senhor. Quem quer andar segundo a sua própria vontade, segundo o seu querer, vai ser derrotado. Quem disser para o Senhor, Senhor, eu quero, em mim está o querer, em ti está o querer e o realizar. Venha me fazer através de mim. Como Davi disse, o Senhor me usou. Então que o Senhor possa nos usar. O Senhor possa usar desde o menorzinho, que é a Isabela que está ali dormindo, até o mais idoso, para que o nome dele seja glorificado. Que ele fazendo em nós. Quando Deus faz em nós, a coisa é bem feita. Quando nós fazemos, fica mal feito e nós não seremos vitoriosos. Até aqui tem alguma pergunta, porque ainda vou para frente um pouco. Alguém não entendeu alguma coisa? É hora de, se não entendeu, falar para a gente, ou deixa então mais tarde, vamos ler tudo, depois a gente volta falando. É que se ficar muito comprido, deve ter pessoas que pode esquecer. Mas se alguém quiser comentar alguma coisa, a gente dá uma paradinha e pode falar. Não? Então vamos para frente. Então nós vamos agora ler 1 Crônicas 15, nós vamos ver de 1 ao 4, 15, nós vamos ler alguns versículos, e outros nós não leremos. Preparativo para fazer a mudança da Arca da Aliança. Quer dizer, a primeira tentativa foi um fracasso. Por quê? Porque Davi fez segundo a sua vontade, segundo o seu querer, achando que ele ia fazer. Mas aqui nós vamos ver que ele vai buscar a solução no Senhor. E quando nós buscamos a solução no Senhor, ele vem, nos socorre. O Salmo 40 diz, Deus é o nosso amparo, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, se estamos passando por dificuldades, se temos uma missão para cumprir, que é difícil, vamos para os pés do Senhor. E olha, mesmo na hora da alegria, na hora da tristeza, nunca vamos sair debaixo das asas do Altíssimo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então nós queremos descansar, vamos descansar nos braços do Senhor, amém? Então vamos ler. Aqui nós vamos ler 15, do 1 ao 4. Para o seu próprio uso, Davi construiu casas na cidade de Davi, também preparou um lugar para a Arca da Aliança de Deus e farmou uma barraca para ela. Então disse, somente levitas podem carregar a Arca da Aliança, porque foram eles os que o Senhor Deus escolheu, a fim de carregá-la e para servi-lo para sempre. Será que Davi não sabia disto, a primeira vez que ele agiu de uma forma impensada? Eu creio que ele já sabia. Mas muitas vezes a gente pensa que pode fazer a obra de Deus de qualquer forma. A obra de Deus, Deus é santo. Tudo para Deus tem que ser santo. Tudo para Deus tem que ser pensado, tem que ser analisado e tem que realmente ser feito não como o homem quer, mas como o Senhor quer. Amém? Vamos ler de novo, somente levitas podem carregar a Arca da Aliança, porque foram eles que o Senhor Deus escolheu a fim de carregá-la para servi-lo para sempre. Então Davi chamou todo o povo de Israel a Jerusalém, a fim de trazer a Arca da Aliança para o lugar que ele havia preparado para ela. Em seguida mandou buscar os descendentes de Arão e os levitas. Agora Davi estava no caminho certo. Na primeira vez ele arrumou um carro novo, arrumou pessoas e foram cantando, foram levando a arca, mas de uma forma que não era aquela que Deus tinha dito. Deus tinha dito que eram os levitas os responsáveis pela manutenção de tudo que dizia a respeito às coisas de Deus. Então só os levitas poderiam carregar a arca, porque Deus escolheu os levitas para servir a Deus. Então os levitas eram os responsáveis por esta parte. Então nós vimos que agora eles estão fazendo de acordo com aquilo que Deus mandou e nós vamos ver que a vitória virá. Por isso que eu disse para vocês, a obediência leva à vitória, a desobediência leva à derrota. Nunca esqueçam disso, desobediência leva à derrota. E nós queremos derrota em nossas vidas? Eu não quero. Se alguém quiser aí, vai ficar sozinho. Não é, e nem é isso que Deus quer para nós, né, pastor Hélio? Deus quer a vitória do povo dele. Deus é Deus de vitória, varão valente, príncipe da paz. Então agora vamos ler do 11 ao 15.
E aqui fala essas famílias, isso para nós, quem quiser ler em casa, porque o tempo não dá para a gente ler tudo. Do 11 ao 15. Do 11 ao 15. Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel e Aminadab. Então disse aos levitas: vocês são os líderes dos grupos de famílias levitas. Purifique-se e purifique os seus irmãos levitas, para que possam trazer a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. Não foram vocês que a carregaram. Olha aqui, olha a chave. Por que foram derrotados na primeira vez quando Uzá foi morto? Veja aqui, aqui está a chave. Não foram vocês que a carregaram da primeira vez. E por isso o Senhor, nosso Deus, nos castigou, por não o termos consultado como deveríamos. Então, Davi não deveria ter consultado o Senhor. Ele não sabia que só os levitas eram os encarregados de cuidar das coisas do Senhor. Então, ele agiu de uma forma impensadamente. Ele queria fazer uma coisa boa, fez uma coisa boa de forma errada. E aí não funciona. Agora, do 25 ao 29. Então, o rei Davi, os líderes de Israel e os comandantes militares foram até a casa de Obed-edom buscar a arca da aliança e fizeram uma grande festa. E como Deus estava ajudando, os levitas que carregavam a arca foram oferecidos em sacrifício 7 touros e 7 carneiros. Davi estava vestido com uma roupa feita do mais fino linho. Do mesmo jeito também estavam vestidos os músicos. Kenanias, que era o seu líder, e os levitas que carregavam a arca. Davi usava ainda um manto sacerdotal feito de linho. E assim todos os israelitas subiram até Jerusalém, acompanhando a arca com gritos de alegria, ao som de trombetas, de cornetas, feitas de chifre de carneiros, de pratos, de música de harpas e liras. Veja bem, agora eles fizeram a coisa certa. Agora eles mandaram a pessoa certa levar a arca e Deus abençoou e a arca pôde ir para Jerusalém. Então isto é para nós vermos que Deus é santo e as coisas de Deus são santas e nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. A obra de Deus é feita com perfeição, com amor, com empenho, com suor. Não é de qualquer jeito, não. Para Deus qualquer coisa serve. Nós vimos que quando Caim foi oferecer a Deus a oferta dele não era oferta preparada com amor, com carinho. Aquela oferta foi aceita? Não foi. Por quê? Porque ele não fez de acordo, ele não pegou as primícias. Ele foi lá e juntou as coisas e trouxe para o Senhor. E o que o irmão dele, Abel, fez? Foi lá, pegou o melhor do gado e trouxe para o Senhor. Pegou o melhor que ele tinha. Nós temos que dar para Deus o melhor de nós, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida, o melhor. Para vir à igreja, nós temos que estar vestidos de uma forma bonita, para que Deus seja glorificado. Nós temos que nos preparar para vir à casa do Senhor. Nós vamos encontrar, o Deus habita no nosso coração, mas aqui o Senhor habita de uma forma mais poderosa. Por quê? Porque aqui nós estamos em comunidade. Aqui nós somos várias pessoas pensando a mesma coisa, buscando a mesma coisa, e a força é muito maior. Então é importante que nós oremos nas nossas casas, que leiamos a Bíblia, que louvemos ao Senhor, que bendizemos o seu nome. Mas é muito importante também que possamos vir para a igreja, para que, como corpo de Cristo, todos nós estamos juntos, louvando, bendizendo, engrandecendo o nome do Senhor e aprendendo da palavra dele. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, que a gente possa vir. É importante também, vocês têm que ter o hábito de vir para a escola dominical. A gente vê, eu, pastor Hélio e todas as pessoas que estudam para dar aula na escola, o quanto a gente aprende. Porque a gente tem que buscar nas lições, tem que lá ver o que está falando, o que não está falando, o que nós vamos selecionar para falar, o que não há necessidade de falar, porque o tempo na nossa escola dominical é curto. Nós não temos nem uma hora para a gente
trabalhar. Então, tem que ser muito limitado. Então, nós temos que coordenar os assuntos. Mas nós fazemos isso com amor. E vocês deveriam vir para a escola. Porque ali vocês aprendem. Ali vocês podem perguntar. Pergunta, o professor responde. Se o professor não souber, ele vai conversar com os pastores. Depois vamos responder juntos. Então, tudo isto é importante. Então, vocês precisam de vir para a escola. Vocês precisam ouvir a palavra de Deus. A igreja é importante. É o que a pastora Neil fala. Vir ao culto uma vez por semana só é pouco. Porque se você comesse uma vez só, você ia ficar fraco, não ia? Imagina nós ficarmos uma semana inteira sem comer. No domingo, a gente vem aqui e quer comer tudo de uma vez. Vai dar, fazer mal até. Por quê? Porque as coisas têm que ser metódicas. Então, você precisa vir à igreja na quarta, você precisa vir à igreja para a escola dominical, você precisa vir à igreja para os cultos, você precisa vir à igreja para as vigílias e para todas as atividades que são preparadas na igreja. A gente só deveria deixar de comparecer por um motivo muito forte, não por qualquer coisa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que nós possamos buscar esse reino. Nós queremos um dia estarmos na presença do Senhor. Então nós temos que buscar. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, gente. Vamos buscar a Deus. Ele está à nossa disposição, Ele está nos chamando. Vinde a mim, vós todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus não quer que nós carreguemos nenhum fardo. Quem quer que nós carreguemos fardos pesados é o inimigo. Deus não quer. Então, vamos pegar os fardos leves do Senhor e vamos caminhar forte e firme na direção do Senhor. Amém? Então, agora nós já estamos quase terminando, porque vocês têm que ter oportunidade para falar também. Agora, vamos ler 1 Crônicas 16, do 1 ao 4. Assim é fácil, todo mundo acha, né? Que é seguidinho de uma da outra, é fácil. Levaram a arca da aliança para a barraca que Davi tinha preparado para ela e a colocaram lá dentro. Então ofereceram a Deus sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Os sacrifícios foram queimados porque Deus aceitou aquele sacrifício. Deus falou, agora sim, povo meu, se vocês fizeram a coisa certa. Agora, rei Davi, você está no caminho correto. Então é muito importante que Deus possa nos aprovar, irmãos. Porque se Deus não nos aprovar, nós não teremos a nossa entrada garantida no céu. É o que a pastora sempre diz aí, o céu é de Jesus. Só vai poder entrar aqueles que estiverem fazendo a vontade dele, aqueles que forem dele. Aqueles que não forem do Senhor não vão entrar naquela habitação. Então vamos ler de novo esse pedacinho. Levaram a arca da aliança para a barraca que Davi tinha preparado para ela e a colocaram lá dentro. Então ofereceram a Deus sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Depois que Davi acabou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor e distribuiu comida a todos. Deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Então, olha o que Davi fez. Davi nomeou alguns levitas para dirigirem a adoração ao Senhor, o Deus de Israel, cantando e louvando a Deus em frente da Arca da Aliança. Veja, agora aqui, nós vemos que Davi vai nomear pessoas para cuidar da Arca da Aliança. Veja bem, agora o Senhor vai se agradar daquele povo. Agora o Senhor vai aceitar os sacrifícios e as ofertas. Por quê? Porque foram feitos da forma correta. Então, se nós queremos agradar a Deus, que a nossa vida possa estar reta diante de Deus. Que os nossos altares não estejam cambetas, como estava o altar onde Elias precisou refazer os altares para oferecer o sacrifício. Estava todo torto, todo desarrumado, e Deus não aceita oferta de qualquer jeito. Para Deus é sempre o melhor. Então, vamos dar para Deus o melhor das nossas vidas? Vamos dar para Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração que Ele merece, porque Ele é digno? Então, vamos colocar as nossas vidas no altar do Senhor. Não vamos olhar para a dificuldade. Dificuldade todo mundo tem. Você veja aí, o Ceni chegando a essa hora, trabalhando.
mas está aqui. Para pegar pelo menos um amém, está aqui. Deus se agrada quando nós temos compromisso com Ele. Agora, primeira dificuldade, começou a armar chuva lá longe, a pessoa fala, vai chover, não vou para a igreja. Não, tem que ser chuva realmente que não possa passar, que você não vá. Mas com Deus no barco, Ele tira até a água da frente, a gente vai passando. Então, nós temos que ter esse compromisso com Deus, olhar, o salmista não diz, olhe para os montes, de onde virá o meu socorro. Se nós estamos passando por dificuldades, que dificuldade, hoje eu estava falando com a Ruth, Deus vai fazer alguma coisa. Porque para nós que moramos do lado de lá, é muito difícil chegar aqui. Nós demoramos 1h30. Então, a gente demora muito. Então, esse trânsito precisa ser transformado. Diz que a Raposo vai abrir mais 4 ou 5 pistas. Espero que melhore. Hoje foi doloroso. Muito doloroso. Então, se fosse outro fazer, Deus tem que fazer, Deus não tem que fazer. Deus vai fazer, sabe por quê? Ele nos ama. Deus vai fazer, porque Ele nos ama. Ele sabe, por exemplo, eu fico cansada. Ficar dirigindo 1h30, 2 horas, não é fácil. Com o trânsito parado, você não consegue entrar, você fica paradinho um atrás do outro, tempo. Isso é cansativo. Daria para a gente viajar até Atibaia, ida e volta, quase. Daria para ir num lugar bem longe, uns 100 quilômetros de São Paulo, daria bem para ir. Ou mais, né? Mais. E nós estamos aqui, fazendo 20 quilômetros. Mas glória a Deus que Deus tem nos sustentado. E olha, esta luta, nós estamos nesta luta há 20 anos. 20 anos era menos, né, pastor Hélio? O trânsito era menor. Há 20 anos atrás era menor. Mas eu estava pensando no futuro. Daqui 5 anos, se continuar colocando o carro na Raposa, ninguém chega. Aí não tem condição, porque vai parar mesmo. Mas glória a Deus que Deus já tomou providência e essas pistas vão fluir e nós vamos continuar vindo e Deus vai ser glorificado. Amém? Porque toda a boa dádiva vem dos céus e é Deus aquele que nos abençoa. Então nós vimos hoje que quando nós fazemos aquilo que Deus quer, quando nós somos obedientes, nós somos vitoriosos. Quando nós somos desobedientes, nós somos derrotados. Que time você quer andar? Que time você quer estar? Eu quero estar no time dos obedientes, porque se a gente estiver no time dos desobedientes, nós não veremos a Deus. Estaremos sempre derrotados. E o homem derrotado é um homem que não tem força nem para lutar pela sua salvação. Amém? Então vamos agora ver quem quer falar alguma coisa. Porque, pastor Hélio, tem gente que fala, uma vez salvo, já está salvo, mas não é bem assim, não. Nós temos que lutar para manter na linha certa, para fazer aquilo que Deus quer. Eu não me lembro, o pastor Hélio até pregou sobre isso. Nós temos que buscar a nossa salvação. Temos que continuar, desenvolver a nossa salvação. Efésios? Foi você pegou também, não lembro qual se era Efésios. Pois é. Não. Esse é outro texto que a gente tem que prosseguir e conhecer o Senhor, né? Prosseguir. Mas não é esse, é o que fala de desenvolver a salvação. Desenvolver. Então não é parada, nós temos que buscar. Quer dizer, a salvação, você dá o primeiro passo quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador. E Ele vem morar na sua vida. A partir daí, você tem que desenvolver, continuar caminhando em direção a Jesus. Quem não desenvolve, corre o risco de sair do caminho. Né? Amém. Agora atrofiar. Atrofia e morre. Quem vai falar agora? Levanta a mão que o João está com o microfone na mão. Não precisa falar o que está aí no livro, viu, irmão? Não precisa falar o que está no livro. Tem que falar o que você achou, o que você pensa. Não precisa se prender a livro. Porque muitas vezes a gente fica preocupado. O que eu vou pegar para falar? Deixa Deus fazer. A palavra de Deus diz, abra a tua boca que eu encherei. Então vamos abrir a boca. Vou abrir a minha aqui. Pastora Azusa, enquanto a senhora estava lendo aí, como as coisas com Deus não são automáticas. Não são automáticas. Primeiro aqui, primeira vez que ele consultou a Deus se Davi, devo lutar contra os filisteus, tu me darás a vitória? Vai, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. De novo, eles fugiram, depois surgiu uma outra oportunidade, eles voltaram,
e começaram a atacar. Deus falou, Não. Davi já falou, podia ter ido, vou do mesmo jeito porque Deus já falou, mas não. Vou consultar a Deus. Mais uma vez consultou a Deus e ele respondeu, não os ataque aqui, dê a volta e ataque pelo outro lado, perto das amoreiras. Se Davi não tivesse consultado, ele ia ter dificuldade para vencer os filisteus. Talvez ele fosse até derrotado, né? Pode ser. Então ele ia ter dificuldade ou podia até ser derrotado. Mas Deus deu para ele foi consultar o Senhor e Deus deu para ele a estratégia de como ele devia fazer, como ele devia agir naquela situação. Então, a importância de consultar Deus em tudo. E outra coisa que essa questão da arca, de levar a arca, o que Davi estava fazendo não era uma coisa ruim. Boa. Isso que é importante. Ele estava querendo fazer uma boa coisa, que era levar a arca de novo para o tabernáculo, que ela estava fora do seu lugar. Davi não estava querendo pecar, adulterar, roubar, xingar, né, matar. Ele não estava querendo fazer nada disso. Ele estava querendo fazer uma coisa muito boa. E para Deus ainda. Só que até para a gente fazer as coisas de Deus, nós temos que fazer de acordo com a vontade de Deus. Amém. Porque senão a gente não vai estar fazendo a obra de Deus. A gente vai estar fazendo a nossa própria obra. Então, não é porque uma coisa, no seu princípio, ela é boa, que exatamente aquilo que Deus quer. Tem que consultar a Deus e ver a sua palavra, se nós estamos fazendo do jeito que Deus quer, até as coisas que a gente faz para Ele. Porque senão a gente vai fazer do nosso jeito. É aquela história, né? Eu sirvo a Deus do meu jeito. Não tem isso. Não tem isso. Você tem que servir a Deus, não do seu jeito. Tem que servir a Deus do jeito que Ele deixou determinado na sua palavra. Amém. Quem mais? Se não quiser, nós vamos orar. A Ronice quer. A Ronice. Então dá para a Ronice depois. Pastor, eu queria que a senhora me explicasse aqui, 1 Crônicas 13, versículo 10. Na mesma hora o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na arca e o matou. Ele morreu ali na presença de Deus. Davi ficou furioso porque Deus, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Teres Uzá. Me explicar sobre a ira de Deus sobre essa situação. Mas por que Deus estava irado? Estava fazendo como ele havia mandado? Davi já estava feito. Davi não falou aqui, veja aqui, Ruth, olha aqui, ó. Veja bem, só para responder com isso aqui, ó. Veja bem. Então, disse Davi, somente levitas podem carregar a arca da aliança, porque foram eles que o Senhor Deus escolheu a fim de carregá-la para servi-lo para sempre. Eles estavam errados porque não competia a usar, carregar a arca. Não competia a usar, botar a mão na arca. Ninguém podia colocar a mão, só os levitas. Então, porque Deus tinha um padrão. Tinha pessoas escolhidas, que tinham os levitas que cuidavam das coisas de Deus, do então, santuário. O que eu entendi também, que Deus é um Deus de hierarquias, né? Ele delega as hierarquias, pastores para isso, tal. Deus é um Deus organizado. Claro. Né? E outra Deus coisa... dá dons para cada um de acordo com a necessidade da igreja. Isso. Outra coisa que eu entendo aqui é a ira de Deus. Isso é uma coisa que me toca muito, né? E que os cristãos devem analisar essa ira, porque o Deus dizem assim e a gente aprende na Bíblia que Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, que mandou Jesus, que nós estamos na era da graça, Mas Deus, Ele é um justo, Ele é justo, Ele se ira, não sei que lugar que está, que eu já li, Ele se ira todos os dias. Quando vê a coisa errada, se não tivesse coisa errada, Deus não se iraria. Outra coisa, Ruth, a palavra de Deus diz o quê? Deus abomina o pecado. Deus ama o pecador. Deus amava usar, mas ele não podia deixar usar o salário do pecado, o que é? A morte. Ele pecou, ele não podia botar a mão naquela arca que era santa. Ele não era santo. Ele não era a pessoa que Deus tinha escolhido para transportar a arca.
É a presença do Senhor, né? Sempre foi. Ela representa Deus no meio do povo. A arca atualmente é a presença de Deus. E Deus está presente onde? Deus está presente na nossa vida onde? Nosso coração. Hoje a arca da aliança do Senhor é representada pelo nosso coração, onde Deus habita. Ô Ruth, eu achei aqui, ó, em Êxodo 25, fala sobre a construção da arca, e aí fala assim: façam cabos de madeira de acácia e revistam de ouro, enfiem cabos nas argolas dos lados da arca para que ela possa ser carregada, né? E aqui em Deuteronômio 10, ele fala o seguinte, que Deus instituiu os levitas, espera um pouquinho que eu vou achar, para poderem carregar a arca. Espera aí. Então é isso que está vendo, né? Não era outro, qualquer um podia carregar a arca. Só os levitas poderiam carregar. Então, cada um tem a sua missão e cada um possa cumprir aquilo que Deus espera de nós, né, pastor Hélio? Se você tem dom de cantar, cante. Se você tem dom de cuidar das crianças, eu estou sabendo que a Tereza está saindo muito bem com as crianças, glória a Deus, né? Glória a Deus. Deus deu capacitação para ela. Não adianta ela dizer, agora você é pregadora da igreja. Pode não se dar bem na pregação, né? Mas naquilo que ela está fazendo, que Deus chamou, ela é boa. Ó, mãe, Deuteronômio 10, 8, fala assim: foi naquela ocasião que o Senhor Deus escolheu a tribo de Levi para que os homens desta tribo levassem a arca da aliança. Então está aí falado. Então está explicado, Ruth. Deus estava irado porque só os levitas podiam carregar no ombro ainda a arca. Não era em nenhum carro novo. O propósito de Davi era excelente, mas só de forma errada. Ele queria levar a arca, mas ele não perguntou para Deus, fez errado e levou as consequências. Vai, peraí, olha o microfone. Peraí, você quer falar o microfone? Só um minutinho. Na verdade, eu fui acrescentando, as pessoas foram falando, eu fui acrescentando, né? Peraí, mas aí tá. Ela... Depois. Só um minutinho, Denitas. Só um minutinho. Assim, complementando, eu fui vendo que todo mundo está falando, né? Tem um provérbio popular que diz que no inferno está cheio de gente bem intencionada. Não é verdade? Então, parecia tudo certinho, né? O Davi consultou os oficiais. Depois Davi falou, se vocês acharem bom, em vez de ele consultar Deus, tantas vezes ele já tinha uma pessoa que era correto, Davi, mas ele pisou na bola naquele momento e a consequência foi tão grande, porque aí, fala assim, colocaram num carro de boi novo, carro de boi novinho, tudo parecia assim que era bom, né? Parecia. Carro de boi novinho, aí já tinha os dois que estavam lá prontinhos para dirigir, deixa que a gente dirige esse carro. Então, aparentemente, está tudo perfeito, os instrumentos, tudo, parecia tudo perfeito, mas só que estava fora do primeiro princípio, lá no começo. E por causa desse princípio lá do começo, que Deus queria que fossem os levitas, por causa disso, aconteceu tudo isso. Verdade. Então, quando Deus escolhe, as pessoas têm que respeitar aquele que Deus escolheu, aqueles. Porque não é só pastor, é todo mundo. E se não respeita, começam a acontecer as coisas. Porque tem defeitos, mas foi Deus que escolheu. Então, precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes é nisso que as pessoas começam a errar. Deus determina para cada um, porque é Deus que determina, né, gente? Deus determina, Deus escolhe, Ele nos escolheu no ventre, Ele já sabia como nós seríamos, que teríamos defeitos, onde nós tropeçaríamos, tudo, Ele sabe todas as coisas. Então, Ele vai determinar, e a gente tem que ter essa presença do Espírito Santo para perceber essas coisas e trabalhando nisso. Amém. E respeitando tudo isso que Deus faz. Amém. Amém. Em relação à ira de Deus, quando Miriam falou de Moisés, né? Eles falaram certo. Ele falou, por acaso é só Moisés que é profeta? Não, eles não falaram besteira nenhuma. Mas só que tem uma coisa que Deus não gostou. Então Deus pegou e matou meio mundo de gente. Aí eles continuaram falando que era Moisés que tinha matado o povo ainda, né? O negócio também é que Deus se agradou tanto quando a arca ficou na casa daquele senhor, irmão, que ele abençoou aquela família, ficou satisfeito, né? Tudo
porque ele era dele e foi abençoado. Amém. Olha, então ele aceitou que naquela família ele ficasse, não é? Era o Dom, que era da cidade de Gate. A arca ficou ali 3 meses. E Deus abençoou a família, o Dom, tudo que era dele. Deus ficou tão feliz que a arca ficou ali. Estava feliz que aquela família era abençoada. Amém. Coisa boa. Quando Deus entra na vida, Denita, quando Deus entra na vida, tudo muda para melhor. Que a bênção de Deus enriquece. Deus estava abençoando aquele lugar, então tudo naquele lugar só poderia prosperar. Então é isso que eu falei para vocês. Quando nós estamos na obediência de Deus, temos vitória. Quando estamos desobedientes na nossa própria vontade, nós vamos levar as consequências. Porque Deus diz que Ele ama o pecador. Ele abomina o pecado. Amém? E só para entender bem o que é essa questão da ira de Deus, não é que Deus ficou com raiva, ficou vermelho, roxo de raiva. Não é isso. É só para entender que ira significa exercício da justiça, que é exercício da justiça de Deus. E, na verdade, se Deus fosse exercer a justiça dele, nenhum de nós estávamos vivos. Então, a misericórdia de Deus sobrepuja a sua justiça. Então, quando Deus exerce a sua ira, na verdade, é a condenação, é a punição ao pecado, é o exercício da justiça. Né? Então, quando o homem desobedece. Então, não é que o juiz, quando dá uma sentença lá, ele não está roxo de raiva lá, pulando em cima da mesa, não é isso. Está cumprindo a obrigação. Ele está cumprindo a lei, exercendo a justiça. Então, quando a palavra de Deus fala ira de Deus, não é que Deus ficou irado no sentido de ficar com raiva, ficar xingando, roxo de raiva, vermelho, né, perde o equilíbrio, não é isso. É exercício, toda vez que você lê ira de Deus, é o exercício da justiça, que ele nunca castiga de fato como nós mereceríamos, porque senão não ia sobrar nenhum para contar a história. Então, é importante saber. E o princípio que está aí, a desobediência, né, que nem a pastora falou. O princípio da desobediência. Deus fala, faça assim. Aí você resolve fazer do seu jeito. Deus fala, consulte, respeite a liderança, por exemplo. Aí a pessoa faz do seu jeito, né? Acha que tá mais em contato com Deus do que a liderança. Então a gente tem que saber seguir, e depois não sabe por que a ira porque as coisas não dão certo. E Deus não pode abençoar. Né? E por que as coisas, mesmo com a boa intenção, a coisa não deu certo? Porque a boa intenção não é necessariamente a obediência, né? Hoje eu li sobre Uzias, lá na reunião do escritório, e era bem esse assunto. Uzias, Deus deu vitória para ele ficou lá todo cheio, feliz da vida, abençoou, ele prosperou, rei de Judá. Ficou lá todo feliz da vida. O que ele achou? Se achou o máximo e foi querer queimar incenso para Deus no templo, coisa que Deus não tinha autorizado. Deus exerceu a sua justiça, pegou uma lepra e nunca mais teve que ficar separado e nunca mais pôde governar. E seu filho governou no seu lugar. Por quê? O orgulho. Né? Olha, veja bem, Deus fala comigo, Deus diz comigo, então eu não preciso ouvir mais ninguém, né? Então eu não preciso saber de mais ninguém. Então, se ele falou comigo, não importa que a pastora fale um negócio diferente, que o pastor fale, que o líder fale, não, Deus falou comigo, então não preciso mais de ninguém. Então ele também achou, poxa, eu estou sendo abençoado, eu sou o bambambam aqui no reino, por que eu não posso fazer uma coisa boa, que aí louvar a Deus e acender um incenso para Deus? Simplesmente porque Deus falou não. Não era a função dele. Porque não era para ele fazer. Não. Então, o orgulho leva o homem a fazer coisas que desagradam a Deus. E ele saiu da bênção, ganhou uma lepra e pro resto da vida dele teve que viver isolado. Então, a obediência, até para fazer as coisas de Deus, temos que fazer na obediência ao Senhor e da forma como Ele instituiu.
E na igreja nós temos que fazer as coisas de acordo com Deus e de acordo com a pastora, ou com os líderes da igreja, né? A pessoa resolve fazer, eu vou fazer uma coisa muito boa, faz sem consultar, não está errado, porque todo lugar tem hierarquia. Então, por exemplo, aqui, a autoridade maior é Deus, depois a pastora que orienta a igreja, preside a igreja. Então, quando a gente quiser fazer qualquer coisa, pode ser feito, mas primeiro vamos levar a liderança aquilo que a gente acha que é bom. Aí se a pastora aprovar, se a liderança aprovar, tudo bem. Se não aprovar, pode ser a melhor coisa do mundo. Se fizer, vai dar errado, porque Deus não aprova. Deus não passa por cima da autoridade que Ele delegou. Ele deu autoridade para a pastora aqui, ela é a autoridade maior. Deus, depois ela acabou. Então nós temos que realmente fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Então vamos ter nossas vidas retinha, nossos altares realmente no prumo, para que Deus possa nos abençoar. Porque Deus não convive com pecado. E de desobediência é pecado. Então que sejamos obedientes, que sejamos vitoriosos aqui na terra e no céu um dia, na presença do Senhor. Amém? Então espero que Deus tenha falado com vocês, porque comigo Ele falou. Já começou a falar desde ontem. Pastora, amém? E perguntar para Deus, para fazer também, né? Porque perguntar para Deus e não fazer, e querer que Deus fale do jeito que Ele quer ouvir, não está errado. Deus não vai falar. Porque vai perguntar, por exemplo, para a pastora, ou para a senhora, ou para o pastor, ou para qualquer um da liderança, se é para fazer uma coisa e que quer que Deus que fala que é para fazer, e se Deus falar que não é para fazer, nem eu sair sapateando, então nem adianta, né, pedir. Não. Tem que ouvir, tem que buscar a orientação e seguir. Se não seguir, não adianta buscar. Para quê? Se quer fazer a própria vontade, faça, aí vai se dar mal. Vamos orar então?